Olá, Cafezinho com Jesus, passando aqui para te deixar aquela mensagem para esse dia que se chama hoje, te desejando aquele dia abençoado na presença do Senhor e dizer para você, o seu valor não vem daquilo que você é, mas vem daquele que habita em você. Olha o que nos diz a palavra em João capítulo 1, versículo 42. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele e lhe disse: Tu és Simão, o filho de João, serás chamado de Cefas, aquele que quer dizer Pedro. Pedro. Quando André levou seu irmão até Jesus, Jesus olhou para ele e disse que ele iria se chamar Cefas. O que quer dizer Cefas? O significado de Cefas no grego quer dizer pedra, rocha. Ele não olhou para Pedro pelo lado de fora. Ele avistou a Pedro, quem era Pedro, pelo lado de dentro. E ele sabia o valor que Pedro tinha. Jesus não tinha costume de dar nome às pessoas, mas a Pedro ele deu. E ele sabia quem seria Pedro no decorrer da sua caminhada. Ele sabia que Pedro ia negar ele, que Pedro ia decepcionar ele, mas ele sabia também que Pedro seria uma grande potência lá na frente. Ele sabia que Pedro, em uma noite, iria ganhar 3.000 almas para Jesus. Ele sabia que Pedro iria curar Docas, que Pedro iria ressuscitar Docas, que Pedro iria curar um coxo na porta do templo. Ele sabia do potencial. Hoje você pode estar se olhando no espelho, vendo só erro, vendo as tuas falhas, os teus problemas e achando que você não é capaz. Mas Jesus, ele conhece o seu potencial. Jesus, ele sabe quem você é e do que você é capaz. Do que você é capaz. Você tem um grande valor, porque ele passou a habitar em você. Ele te conhece, ele sabe quem vai ser você lá na frente. Ele já sabia quem seria Pedro. Pedro, quando ele deu o nome, o significado de pedra é rocha, é um sólido, uma coisa sólida, segura. Mas Pedro era ao contrário. Se ele olhasse para Pedro pelo lado de fora, Pedro era um bipolar, Pedro era um estressado, era apressado em falar. Mas ele não olhou ali que era Pedro pelo lado de fora. Ele avistou Pedro pelo lado de dentro. Ele avistou o potencial que Pedro tinha. Mesmo Pedro negando ele, Pedro decepcionando ele, mas ele acreditou em Pedro. E hoje ele está acreditando em você também. Porque ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe o valor que você tem, porque ele passou a habitar em você. Ele acredita em você. Então você só precisa acreditar em você também e reconhecer, mediante as suas dificuldades, as suas limitações, acredita em você e saiba que você tem um grande potencial e que você é capaz de vencer, sim, porque Jesus acredita em você e ele conhece o seu potencial. Ele avistou Pedro pela primeira vez e deu um nome de Cefas, pedra. E aí fala, quem será uma pedra? Quem é pedra? Mas ele já sabia que Pedro seria uma potência lá na frente. Ele sabia que Pedro ia fazer a diferença. E hoje ele sabe que você fará a diferença. E que você, mesmo sem perceber, você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então não desacredite de você, porque Jesus conhece o seu potencial. Que Deus abençoe o seu dia.